Direito Administrativo na Prática, série Fica a Dica. Eu sou a professora Ana Mendes, mestre em Ciências Jurídicas e Sociais, 21 anos de serviço público. Aprenda com quem faz. Vamos lá? Dica número 43. Para tudo. Vigência e revogação das leis 866, 10.520 de 2002 e do RDC, a nossa dica 43, e não poderia ser outro tema, não é verdade? E aí, prorrogou a vigência das leis 866, 10.520 e do RDC. Entenda de forma fácil o regime de transição, tá? Vamos lá, vamos entender aí o que está acontecendo, está em vigor, revogou, não revogou, até qual data, qual é o marco temporal. Vamos ver aqui agora, tá? Bom, vamos iniciar do início, tá? Então, o que dizia a Lei 14.133 de 2001? Preste atenção que eu disse dizia, tá? Teremos alterações. Na lei nova já foi alterada. Bom, artigo 190. O contrato cujo instrumento tenha sido assinado antes da entrada em vigor desta lei, 14.133, vai ser regido de acordo com as regras previstas na legislação revogada, que são essas que eu citei no enunciado, tá? No artigo 191, começa a vir as normas aí desse período que foi de convivência entre o regime anterior e a 14.133. Vamos lá, preste atenção. Até o decurso do prazo de que trata o inciso 2º, tá, do artigo 193, a administração poderá optar por licitar ou contratar diretamente conforme esta lei, 14.133, ou de acordo com as leis citadas no referido inciso 2º, que são as normas do regime jurídico anterior, a 866, 10.520 e o RDC, tá? Essa opção tem que ser indicada expressamente no edital, ou no aviso desse edital, ou do instrumento da contratação direta, vedada a combinação desta lei, 14.133, com as demais. Tá ok? E aí vinha um parágrafo único. Na hipótese do caput do artigo, se a administração optar por licitar conforme as leis do inciso 2º, que são as leis anteriores, o contrato será regido por aquelas leis, tá? Então, esse aí é o cenário, né, que gerou aí a dúvida, tá? Bom, qual é esse prazo, né, de vigência concomitância, né? O que nós vamos ter? Esse artigo 191, ele pretendia regular aí um regime legal de transição, no qual nós teríamos aí o regime novo da 14.133 em vigor, está em vigor, continua em vigor desde 1º de abril de 2021, tá? Convivendo com as normas do regime jurídico anterior que está sendo substituído, representado pela Lei 866, com as modalidades clássicas, a 10.520, que é a Lei do Pregão, tá? E o RDC, tá ok? Bom, então, nós teremos aqui um lapso temporal indicado ali no inciso 2º do 193, né? Onde nós teremos essa dupla convivência. Que tempo é esse que está previsto lá? Tá aí, ó. 2 anos a contar da publicação da 14.133, que foi 1º de abril. Isso dá o quê? Isso vai trazer isso, vamos lá, 1º de abril de 21, um ano, 1º de abril de 2022, vai completar um ano, 1º de abril de 2023, completa 2 anos, tá ok? E aí, o limite para você utilizar a 866 estaria fixada ali no dia 31 de março de 2023, tá? Bom, esse aqui é o artigo 193. Aqui no inciso 2º, ele faz referência a essas normas, a 866, 10.520 do pregão, e essa 12.462 é a lei do RDC, tá? 2 anos após a publicação, beleza? A 14.133, ela entrou em vigor na data de sua publicação, então não tem vacatio legis, tá? Ela, como eu disse, desde 1º de abril, ela está vigente, tá? Bom, o que eu quero destacar? Essa contagem. 2 anos a partir de 1º de abril, isso vai jogar lá em 1º de abril de 2023. Ou seja, essas normas aí, elas estariam revogadas em 31 de março, tá? Botei 31 de abril ali. 31 de março de 2023, tá ok, gente? Bom,
Vamos continuar aqui. Esse é o limite, ó, ali em cima tá correto, 31 de março de 2023, tá? Lendo literalmente a norma, é isso que você interpreta de início e é a partir dessa interpretação que a administração pública começa a trabalhar, tá? Só que aí surge uma dúvida gerada aqui, vou voltar aqui, ó, por esse termo aqui, ó, poderá optar. E a lei não define como se dá essa opção. Em qual momento? Quando você abre o processo, quando faz o estudo preliminar, é no termo de referência. E aí essa opção é o que vincula ao regime anterior, ou se der 31 de março e não tiver assinado o contrato, já era, né? Porque o contrato ele vai seguir aquela regra. Se passou daquilo ali, então não tem como. A intenção do legislador, desses 2 anos, teria sido exatamente a administração pública, dar tempo para que a administração pública se preparasse para migrar os seus procedimentos de licitação para o novo regime. E esse deadline, né, de 31 de março seria o limite. E aí começa uma divergência. Olha, a lei, ela deixou em aberto. A lei, ela não foi clara contra esse ponto, contra essa forma de opção e esse marco temporal que vai definir o que continua pela 866 e o limite para você migrar de vez para 14.133. E aí começa a divergência, tá? A Administração Pública Federal libera o comunicado 10 em 2022, tá? A Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, SEGES, tá? Então, o Ministério da Economia, ela faz uma padronização, tá? E divulga isso. O que ela fixa? Olha só. No sistema de compras do governo federal, a contar de 31 de março desse ano, de 23, estará configurado para recepcionar apenas licitações à luz da 14.133, ou seja, de 31 de março para frente, não tem mais como no sistema de governo federal continuar licitando nas modalidades do regime anterior, da 866, da 10.520 e do RDC, tá? Esse foi o primeiro comunicado que foi liberado. E aí ela estabeleceu diretrizes. Olha, as dispensas, os avisos e os atos de autorização, ratificação, eles têm que ser publicados até 31 de março de 2023. Ou seja, a contratação ela pode passar dessa data, né? Você só precisa autorizar e ratificar ou publicar um aviso, depende do seu modelo de procedimento, tá? A inexigibilidade, mesma coisa, tem que publicar até 31 de março. A contratação ela pode ocorrer depois, ela vai seguir o regime anterior conforme essa data de publicação. Então, o marco temporal fixado foi a publicação do edital, né, para as licitações e para as contratações diretas, a publicação do ato de ratificação ou de autorização ratificação, tá ok? Bom, esse entendimento ele é mantido no segundo comunicado que é liberado, é o comunicado 13 de 2022, tá? E depois vai ser gerada a portaria SEGES 720 em 15 de março desse ano, tá? Mas esse entendimento aqui ele vai mudar totalmente nessa portaria. E eu vou levar os senhores aqui rapidamente nesse caminho para chegar no que está em vigor hoje. Bom, vamos lá. Portaria SEGES. Em 15 de março, tá? Essa portaria vem e ela vai falar o seguinte, olha, o processo licitatório das contratações autuados, tá? Com opção expressa pelo regime antigo, lá na fase preparatória, se for, tem que ser autorizado para permanecer nesse regime pela autoridade competente até 31 de março de 2023. Então, não mudou, né? É o mesmo entendimento daquele comunicado 10 de 2022. E já está considerando que a sua contratação ela vai poder ocorrer depois de 31 de março desse ano, tá? E aí ele completa, olha, o regime antigo se aplica aos avisos e aos atos de autorização e ratificação das contratações diretas, que são as dispensas ou inexigibilidade. As atas de registro de preço, adesões, contratos, tudo que decorre dessa escolha, tá? Desde que essa escolha seja publicada até, preste atenção, 1º de abril de 2024, quase um ano para finalizar, ou seja, faz a escolha até 31 de março desse ano e ganha um ano para finalizar todos esses procedimentos, tá? E esse é o entendimento que foi liberado nesta portaria. E nós vamos ver que isso mudou, tá? Então, nesse sentido, os credenciamentos também deveriam ser extintos até 31 de dezembro, final de 2024,
tá? E os contratos, eles seguiriam ali pela norma 866, né, do credenciamento, ou seja, eles poderiam ser prorrogados por períodos iguais e sucessivos até o limite de 60 meses, excepcionalmente por mais 12 meses. Tenho certeza que você sabe disso. Bom, nesse sentido, um pouquinho antes, o Estado do Rio de Janeiro, estou dando um exemplo aqui, ele também liberou um decreto com seu marco temporal. E ele foi um pouquinho mais comedido. Ele vai falar o seguinte, ele vai fixar esse ato da autorização da autoridade competente até 31 de março de 2023. Beleza. E aí, todos esses procedimentos que foram autorizados, eles ganhariam um espaço para finalizar a contratação e publicar o edital da licitação até lá embaixo, ó, 30 de setembro de 2023, tá? Só que ele trouxe algumas condicionantes baseadas no risco que esse procedimento poderia trazer para a administração pública, o risco da mudança, o risco da descontinuidade, tá? Então, além dessa autorização, era necessário justificar dentro do procedimento que haveria aqui, no caso, conforme o caso, risco à descontinuidade do serviço, risco à descontinuidade de um programa de governo ou política pública, ou risco à segurança de pessoas ou patrimônio. Ou seja, era uma exceção, não é qualquer procedimento que poderia ser autorizado. Veja que já foi um pouquinho diferente lá do modelo da União, tá? Vamos lá. Entendimento do Tribunal de Contas, processo 586 de 2023, quentinho, saiu agora, tá? Agora em março, tá? Depois eu vou dizer a data para os senhores. Bom, como é que ficou esse entendimento? O Tribunal de Contas ele foi questionado, houve uma representação da União, ministra Anastasia, questionando porque a lei ela deixou em aberto o que é essa opção por licitar e contratar. Né? Ela foi expressa e ela não indicou. Então, ele tinha lá uma interpretação e ele fez um questionamento. Ele coloca assim, ó, a opção, ela tem que ser feita, qual é o entendimento do TCU? A opção tem que ser feita até 31 de março de 2023. E a publicação, senhores, ela foi postergada do edital para ocorrer até 31 de dezembro de 2023, ou seja, final do ano, entendeu? Esse foi o entendimento do Tribunal de Contas aí, oriundo desse processo. Vamos lá, mas como que nós chegamos aqui? 31 de março era aquela data limite para revogação do regime anterior. Até a gente consegue entender. Olha, a autorização para seguir no regime anterior, então, a partir dali, esses procedimentos eles vão continuar pela lei antiga. Mas como que nós vamos chegar nessa data de 31 de dezembro? Por que 31 de dezembro, tá? Bom, o que eu vou destacar? Tá vendo aqui, ó, a opção escolhida deverá ser indicada no edital ou no aviso do instrumento. E não existe um prazo legal para finalizar a fase preparatória de procedimento. Tá? Pode levar mais de um ano, pode levar meses, tá? Ele pode ser arquivado. Você vai trabalhando ali. Então, você colocou um autorize 31 de março, havia um risco de postergar infinitamente a aplicação do regime anterior. E é por isso que o Tribunal de Contas foi lá, né, e botou, olha, a gente precisa colocar uma data limite para isso, porque senão vai haver um abuso aí dessa brecha, de não ter a legislação indicada expressamente qual seria esse marco para definir o que segue no regime anterior e o que muda, tá? Bom, então essa opção escolhida, todo mundo concordava que era 31 de março, mas esse limite foi fixado em 31 de dezembro. Agora, por que 31 de dezembro? Como que o Tribunal de Contas chegou a essa data? Muito simples, gente. Vamos lá. Ó, vejam aqui, ó. O negócio ia acabar. A lei ia ser revogada em 31 de março. E essa interpretação, ela tá dando uma sobrevida para ela até 31 de dezembro, tá? Agora, vamos ver agora como que nós chegamos aí. Bom, a questão é o conteúdo semântico do optar por licitar ou contratar, tá? E aí, isso não ficou claro. Então, qual seria o momento da escolha? Quando você abre o processo, quando faz o TR, quando publica o edital ou um outro momento qualquer? Esse foi o questionamento, como eu disse, o ministro Anastasia encaminhou a representação para o Tribunal de Contas. E aí vem o entendimento, tá? Ele considerou precedentes anteriores, tá? E houve a Lei 13.303 em 2016, tá? Que ela trazia um marco delimitador para usar a lei das estatais anteriores e dava um prazo aí de 24 meses lá no artigo 91 para encerrar esses procedimentos aí para
definiu que ia seguir com a legislação anterior, tá? E a interpretação que foi dada nessa lei, ela foi transposta aqui para a interpretação desse prazo de convivência de 2 anos da 14.133, em convivência com o regime anterior, tá? Então, vamos lá. Quais são aqui os argumentos? A lei não estabelece qual é o documento que tem que ser elaborado até 31 de março, tá? O marco temporal, ele demandaria a necessidade, a partir de 31 de março, de refazer todos os procedimentos. Isso impactaria, por quê? Porque as normas são muito diferentes, tá? 866 não tem quase regramento nenhum sobre estudos preliminares. Agora nós temos um artigo completo sobre ETP, sobre termo de referência, uma série de outras coisas. Então, esses procedimentos eles seriam perdidos, tá? E aí, quando é que você considera que iniciou uma licitação, né? Como é que começa esse marco aí a vigir? Bom, quando se considera estudo técnico preliminar, o Tribunal de Contas começou a analisar, tá? O ETP, ele ainda não é relevante definir qual é o regime, embora possa ocorrer essa escolha lá no estudo técnico preliminar, tá? Porque eles são os estudos iniciais. Quando você entra na confecção do termo de referência, aí o foco já é aquilo que vai para a licitação, que vai para a fase externa, tá? Então, escolher o modelo de gestão do contrato, os dispositivos que serão aplicáveis, eles são importantes para, por exemplo, critério de medição, pagamento, critério de seleção de fornecedor, né? Ou seja, as modalidades de um regime são uma, e as modalidades da 14.133 são outras, né? Não dá para fazer um termo de referência sem considerar essas coisas. Como eu disse, o planejamento não tem prazo para terminar, isso pode postergar, né? Ser infinito. E aí, para mitigar, olha, o Tribunal de Contas falou, baseado no artigo 20, tá? Da lei de introdução às normas de direito brasileiro, né? Esse artigo que introduz a forma de interpretação do direito público, esses artigos foram incluídos na NIDB em 2018, e aí ele vem assim, ó, consequências da interpretação de uma norma abstrata, tá? Você deve considerar essas consequências e poderia paralisar uma série de procedimentos que não tem como se adaptar a uma outra norma. E aí foi feita uma interpretação. Vamos colocar um limite, tá? Para finalizar todos esses processos. Isso já foi seguindo um costume que já estava sendo praticado. Então, quais os precedentes que a gente pode citar? Além da lei das estatais, né, que trabalhou desta forma, né, a interpretação do Tribunal de Contas da União, nós podemos citar o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que colocou esse limite, foi bem comedido, em 31 de maio de 2023, tá? Tá aí o decreto judiciário. O Estado da Paraíba já colocou esse limite em 30 de novembro de 2023, através de uma portaria conjunta. O Estado do Rio Grande do Sul jogou para 31 de dezembro de 2023, através do seu decreto estadual. Olha aí a nossa data, a data que foi considerada. E aí, qual foi a lógica, a fundamentação? É que, tá ali, ó, a opção por licitar antes da data de 1º de abril, dentro daquele limite de autorizar até 31 de março de 2023, essa autorização ela deve estar alinhada com a lógica do plano anual de contratações do ente. Então, se o plano é para o ano, esse limite para publicar o edital tem que ocorrer dentro do ano. É esse o planejamento. Se esse planejamento for perdido, já não pode contar ele para postergar para 2024. Então, houve o entendimento de que, dentro do ano, o limite é 31 de dezembro de 2023. Se você quiser ler na íntegra, tá aí o acordo 507, tá? Foi emitido aí dia 22 de março, tá ok? Bom, e aí veio a medida provisória, mudou tudo. E a medida provisória que está valendo hoje, tá? Então, vamos entender a medida provisória 1163 de 3 de abril, tá? Mudou tudo. Foca aqui. Com o que eu posso trabalhar hoje? Aqui, nessa medida provisória. Bom, ela prorroga a vigência das 3 leis de licitações, 866, a do pregão, 10.520, e o RDC, até 30 de dezembro de 2023, tá? Então, até quando que vocês, a administração pública, pode utilizar o regime anterior? Hoje, até 30 de dezembro de 2023. Não existe mais aquele limite de uma autorização até 31 de março. Por quê? Porque as normas estão em vigor, estão vigentes, tá? Bom, podem publicar os editais no regime antigo até
29 de dezembro de 2023. Olha o que a legislação fez. Ela tirou um dia, tá? A lei vai estar em vigor até o dia 30, mas o limite para publicar o edital ficou no dia 29. Não tem mais esse prazo para optar o regime. Até 31 de dezembro, você pode simplesmente escolher e abrir um processo em um ou no outro, tá? Qual o motivo que levou essa medida provisória a ser apresentada? A alegação é de que 60% dos municípios não teriam conseguido cumprir esse prazo de adaptação. E aí a medida vem e altera o artigo 191 da Lei 14.133. A lei fresquinha já foi alterada, né? E aí ali, ó, tá vendo? Até o decurso do prazo que trata o inciso 2º do artigo 193, nós vamos ver lá que eles vão alterar o artigo 193. Ele coloca as condições. Poderá optar por licitar ou contratar com base na 14.133 ou no regime anterior, desde que a publicação, como eu coloquei lá em cima, ocorra até 29 de dezembro de 2023 e essa opção conste no edital ou no ato autorizativo da contratação direta, tá? Eu estou falando aqui do autorizo do ratifico. Bom, o contrato subsequente será regido pela norma específica, se foi o regime anterior, ou 14.133, e continua a vedação para misturar aí os dois regimes. Não pode. Preste atenção nisso aqui. Até o decurso do prazo do inciso 2º da 133. Então, antes da medida provisória, esse prazo nós vimos que era de 2 anos da publicação da 14.133 e até 1º de abril de 2023, tá? E aí, isso vai mudar. Vamos ver agora como que ficou. Bom, tá ali. Vamos ver aqui. 193, olha lá, 30 de dezembro, tá? Já falei para vocês lá em cima. Tá agora aqui, tá? O prazo é até 30 de dezembro para optar. Como se tivesse pego a linha e empurrado até o final, tá ok? Esse parágrafo 191, ele perde o sentido, por isso que ele foi revogado por causa dessa alteração aí, tá? Bom, e aí, o que eu vou trazer aqui para os senhores? Essa solução da medida provisória é definitiva? Resolveu o problema? Vai continuar em vigor até 30 de dezembro de 2023? Né? Então, vou dizer para os senhores o seguinte, a medida provisória, tá? Ela precisa ser convertida em lei, tá? Mas ela opera os seus efeitos até que ela seja extinta ou que ela seja convertida em lei, tá? A fundamentação dela é o artigo 62 da Constituição. Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, por isso que ela alterou a 14.133, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. E aí, qual é o prazo de vigência dessa medida provisória? 60 dias, tá? 60 dias. Prorrogável uma vez por igual período. Ou seja, essa medida provisória, ela é de 3 de abril. 60 dias a gente vai cair em junho, tá? Bom, esse é o limite, pode ser prorrogado, mas 60 dias. Aí nós iríamos aqui para setembro, talvez agosto, tá ok? Bom, então isso precisa, essa conversão, ela precisa acontecer respeitando esses prazos. Depois do 45º dia da publicação da medida provisória, se ela não tiver sido votada, ela vai trancar a pauta das votações da casa em que estiver tramitando, vai ter que votar ela, tá? Nada pode passar à frente, tá? Se o texto original da medida provisória for alterado, nós vamos passar a ter um projeto de lei de conversão, tá? E aí, nesse caso, essa medida provisória, ela entra na Câmara, tá? Ocorre o trancamento se ela já tiver sido votada na comissão mista e lida lá no plenário, tá? Isso aí você pega essa informação no site do Senado. Se ela for aprovada pela comissão mista, estou falando desse projeto de conversão com alteração, ela vai seguir para o plenário da Câmara e, em seguida, para o plenário do Senado. Aprovada nas duas casas, se houve esse projeto para alterar alguma coisa, segue à presidência para a sanção. E aí o presidente tem 15 dias para vetar o texto alterado,
parcialmente ou integralmente, tá? Se for o caso. Agora, isso se houver alteração no texto da medida provisória. Se não houver alteração e a medida provisória for aprovada na íntegra, tá? Ela é promulgada pelo Congresso Nacional sem exigência de sanção previdencial. Então, gente, respira, tá? O prazo agora é 30 de dezembro, ó, mas fica de olho, é melhor correr, porque são 60 dias que são garantidos aí. Depois tem que torcer por uma prorrogação, tá ok? Bom, fica aliviado, respira com calma, tá? Tava aí correndo, que não saiu a regulamentação, que ia ter que mudar um monte de processo, né? Uma confusão danada, ganhou um tempo, mas ó, não relaxa demais, não deixa de fazer o trabalho de casa, tem que fazer capacitação, tem que criar as normas, as regulamentações e tem que começar a usar a 14133, porque é na prática que se aprende, que se ganha segurança, tá ok? Ó, não relaxa porque o tempo voa, passa rápido. Bom, eu sou a professora da mente, estou aqui para ensinar os senhores aquilo que os livros de direito não esclarecem. Não deixe de seguir as nossas redes sociais, siga o nosso Instagram, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para saber toda vez que sair uma aula nova, tá ok? Bom, pode deixar comentário, pode pedir dica, que a gente atende. Obrigado pela audiência e aprenda com quem faz.